Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Professor Wagner Chaves de Geografia trazendo mais uma aula e, como eu havia dito na live, agora nós vamos fazer a nossa avaliação. Então, essa avaliação vai englobar o capítulo 2, onde a gente falou da busca de uma identidade europeia, e do capítulo 3, falando da Rússia e do leste europeu, até ali o surgimento da União Soviética. Beleza? Então, os primeiros recados. Vocês estão recebendo a avaliação em formato digital. Preferencialmente respondam ela em formato digital. Vocês podem editar ela, retirar as linhas e escrever, colocar negrito, alguma cor específica. Podem responder ela tanto em Word quanto em PDF, tá? Preferencialmente. Caso você imprima a prova ou faça no caderno, peço que, ao tirar a fotografia, posicione o celular assim. Não posiciona assim, nem assim, porque senão o motor de foco vai pegar apenas uma parte e a foto não vai ficar nítida. E certifique-se da nitidez e se a imagem está legível antes de enviar ela. Beleza? Dito isso, vamos para a nossa avaliação então. Vamos lá, questão 1. Em nossas aulas, vimos que durante séculos a Europa buscou uma unificação. Então, Império Romano, Alexandre o Grande, Reino Franco, guerras napoleônicas, Primeira e Segunda Guerra Mundial, União Soviética, etc. A gente pode falar também antiga Iugoslávia. Vários momentos a Europa tentou se unificar ali na base do poder militar e não conseguiu. Por que nenhuma dessas ações resultou em uma Europa unificada? Uma questão bem simples, só a gente olhar por que a Europa ela é tão fragmentada, ela é um continente tão pequeno e por que tem tantos países? Então, eu falei ontem, mas está bem facinho, só verificar por que é tão difícil fazer essas pessoas aqui que estão nesse lugar viver num país único. Então, uma questão bem simples aí. Questão 2 também tem a ver com a questão 1, tá? Quais fatores devemos considerar para explicar as diferenças e diversidades dos países que existem no continente europeu? Por que existe essa diferença? Por que eles não são parecidos? Então, durante a live eu mencionei, por exemplo, que você tem uma identidade muito parecida, por exemplo, do México até o Brasil. São países de língua latina. A gente tem uma coisa em comum. Na Europa, não. Você cruzou a fronteira, o rapaz do seu lado nem entende o que você está falando. Ou tem o caso, por exemplo, da Sérvia e da Croácia, que eles se entendem conversando, mas ninguém consegue ler o que ele fala, que o outro escreve, porque é alfabeto diferente. Então, expliquem aí, facinho. A questão 3, pessoal. Entre os elementos culturais que diferenciam os países da Europa, podemos elencar a religião como uma delas. O que é elencar? Escolher, né? Apontar. Relacione cada uma das religiões com suas respectivas características e áreas de ocorrência. Então, nós temos aí 5 religiões. Temos o catolicismo romano, catolicismo ortodoxo, judaísmo, protestantismo e o Islã. E aqui nós temos a definição deles. Então, A, B, C, D e E. Então, você vai completar as lacunas. Primeiro, religião com adeptos espalhados por toda a Europa. Seus praticantes foram alvo dos nazistas durante a Segunda Guerra Mundial. Facinho. Religião praticada por países do Mediterrâneo, Espanha, Portugal e Itália, herdeira direta do Império Romano. Qual que era a antiga religião do Império Romano? Próxima. Religião pouco praticada na Europa, exceto na Turquia e em alguns países do leste europeu. É associada aos imigrantes e refugiados que chegam na Europa. Facinha também. Próxima, religião que surgiu com a ruptura da Igreja Católica e é herdeira do Império Bizantino. É praticada na Rússia, Grécia e países do leste europeu. E a última, religião praticada nos países do norte da Europa, sobretudo a Alemanha e Inglaterra. Surgiu como ruptura com a Igreja Católica em 1517. Então, vou dar mais uma dica aí, Martim Lutero. Onde que Martim Lutero era? Qual religião que ele funda, tá? Então você vai verificar qual que é. Leiam com atenção, pessoal. Eu percebo que muitas vezes você tem uma desatenção e marcam errado. Então leiam com calma, leiam com atenção. Questão 4. Sobre o desenvolvimento da UE, da União Europeia, considere V para verdadeiro e F para falso. Então, questão A.
A União Europeia surgiu como forma de unificar toda a Europa com uma língua e moeda única? B. O embrião da União Europeia, o embrião é Gênese, tá, pessoal? O ponto ali inicial. Foi a Benelux, uma união entre Países Baixos, Bélgica e Luxemburgo, visando facilitar as trocas comerciais. C. A Comunidade Europeia do Carvão e do Aço foi um grande passo para o surgimento da União Europeia, pois envolviam França e Alemanha, dois países historicamente inimigos. D. Apesar das diferenças, a União Europeia consegue estabelecer um diálogo entre os países membros sem gerar grandes atritos ou crises políticas e econômicas. E aí, apesar de ser uma moeda forte, o euro traz problemas para os países mais pobres, e isso reflete no valor dos salários pagos nos diferentes países que compõem o bloco. Então, novamente, leiam com calma, verifique cada passagem, porque às vezes uma coisa pode fazer total diferença na interpretação da frase. Então, leiam com bastante calma. Questão 5. O sucesso da União Europeia despertou o interesse da participação de outros países e por isso foi elaborado o Tratado de Nice, em 2001, e o Tratado de Adesão, em 2003, com as condições necessárias para que um país seja membro da União Europeia. Quais são essas condições e por que a Turquia, que é candidata há tempos, não é aceita? Então, falei sobre isso também na aula sobre a União Europeia, falei isso na live de ontem. Quais são as condições necessárias para um país entrar na União Europeia? E por que a Turquia nunca é aceita? Ela já está aí pleiteando essa vaga há tempos e não consegue. Sempre a Europa lá dá uma desculpa, fala, oh, é por conta disso, é por conta daquilo, mas todos nós sabemos o motivo. Tá? Hoje, pessoal, só uma coisa, a Turquia recebe muita ajuda na União Europeia para conter os imigrantes, porque a Turquia é uma dessas portas de entrada. Mas tem outros elementos aí que impedem a entrada da Turquia. Beleza? A questão 6. Diferente da maioria dos países da Europa Ocidental, a Rússia não teve uma burguesia forte. Em 1917, inicia-se uma revolução que marca a queda da monarquia e o início da União Soviética. Explique por que a Rússia se torna um país socialista e não uma república burguesa, a exemplo de outros países na Europa. Expliquei isso também. É, Vai ter Revolução Gloriosa na Inglaterra, tem Revolução Francesa na França, tem Revolução do Porto em Portugal. Todas essas revoluções são revoluções burguesas. A ideia é de derrubar a monarquia e estabelecer uma república burguesa. Na Rússia, não. A revolução que tem lá é uma revolução feita pelo campesinato, uma revolução socialista. Por quê? Uma revolução socialista e não uma revolução burguesa. Beleza? Questão 7. Assinale as alternativas incorretas sobre as ambições expansionistas do Império Russo e da União Soviética. Então, pessoal, prestem bastante atenção aqui, quero resposta incorreta, tá? A. O título César, ou Czar, criado por Ivan III, remete ao César romano. Sua intenção é demonstrar a sua postura expansionista, a exemplo do Império Romano. B. O início do expansionismo russo foi a tomada de Constantinopla, atual Istambul, na Turquia, e o controle de acesso ao mar Mediterrâneo. C. A transferência da capital de Moscou para São Petersburgo foi feito por Pedro o Grande e indicava que a Rússia passaria a projetar força na Europa, sobretudo nos países bálticos, Estônia, Letônia e Lituânia. D. O principal objetivo da expansão russa era o acesso às águas quentes do Mar Cáspio, Mar Negro e Mediterrâneo. E aí, visando uma boa relação da Rússia com as áreas conquistadas, Alexandre III iniciou a política de russificação, que era a proteção desses países através da Mãe Rússia. Então, leiam atentamente também essas questões, pessoal, de verdadeiro e falso, de marcar X e de marcar incorreta, muitas pessoas erram por bobagem, um pequeno deslize. Então, leiam com calma, tá? E aqui vocês marcam a incorreta. E por fim aí, tradicional questão bônus para vocês aumentar um pouquinho a nota. Recentemente podemos acompanhar o desfecho do Brexit, né, o British Exit,
que foi a saída do Reino Unido da União Europeia, que foi votada pela população via referendo. Então, só lembrando, o que é um referendo? É uma espécie de quase uma votação, uma eleição. Então, eles colocam uma proposta, você é a favor da permanência do Brexit, perdão, do Reino Unido na União Europeia? As pessoas foram lá nas urnas, votaram não. Então, foi decidido pelo Brexit, iniciou então essas políticas, a saída do Reino Unido que, lembrando, é Inglaterra, Escócia, Irlanda do Norte e País de Gales, tá? Não é só a Inglaterra. E qual foi o principal argumento do Reino Unido para sair do bloco? Por que eles saíram? Qual que era o problema deles em relação à União Europeia? Lembre-se que eles tinham uma certa autonomia da União Europeia. Então, por exemplo, eles não utilizavam o euro, utilizavam a libra. Os motivos deles saírem eram outros. Beleza, pessoal? A prova não está difícil, tá? Peço que vocês me encaminhem até no máximo dia 19, para que não fique degringolando, para que eu possa fazer a correção o mais rápido possível, já passar, dar o feedback para vocês da correção, já lançar as notas e vocês poderem fazer a refacção da prova. Beleza, pessoal? Vou ficando por aqui. Peço que vocês fiquem em casa, que vocês lavem as mãos. Um abraço e até mais.